Bom dia, meu irmão, minha irmã. Nesse domingo, dia 3 de agosto de 2025, quem vos fala aqui novamente é Rodolfo Maria de Salvador. E vamos lá, né? Nesse dia 3 de agosto, uma boa tarde novamente, nesse domingão, vamos falar da inviabilidade do cálculo econômico socialista, a distribuição dos seus bens. Voltando a todo aquele trabalho, né, econômico, voltando a todo aquele trabalho, né, da sovietologia, se assim posso dizer, né, entre aspas, o bolchevismo, né, também, como estávamos no canal Os Austríacos também. Então vamos lá. Essa inviabilidade do cálculo econômico socialista, conforme eu disse para vocês, e a distribuição dos seus bens, isso vem através de um trabalho de Ludwig von Mises, o economista da escola austríaca, economista liberal, tá bom? Que foi que trouxe à luz, né, contra as trevas, referente que o cálculo, a parte econômica socialista, a parte comunista, ela é inviável, tá bom? Antes de entendermos a primeira fase econômica soviética, que foi o comunismo de guerra, no qual eu vou estar falando nos próximos episódios, crimes, né, terror vivido pelas pessoas, início, né, dessa ditadura bolchevique, com Lenin, Stalin, Trotsky e sua turma, deve-se compreender todo o processo da inviabilidade do cálculo econômico socialista, elaborado, como disse para vocês, por Ludwig von Mises, tá bom? Em 1920, em seu ensaio, né? Eu vou traduzir em português, o cálculo econômico de uma comunidade socialista. Então, tem livros, dá para procurar, né, esse artigo, dá para procurar vídeos, né, referente ao Mises, essa parte do cálculo econômico, né, em uma comunidade socialista, vamos estar tratando hoje. Dá para conhecer também os trabalhos do economista, né, assim posso dizer, austríaco aqui no Brasil, o professor Ubiratan Iorio, também tem o professor Fábio Barbieri, e o professor Christian, né, von Boom também, para vocês estarem, né, ali conhecendo também o pessoal do Mises Brasil, tá bom? Nesse trabalho, o professor Mises afirma que o socialismo, como um sistema socioeconômico, é impraticável. Suas tentativas, segundo Mises, de alocar eficientemente os recursos na ausência de propriedade privada dos meios de produção sempre irão fracassar. Em seu ensaio, Ludwig von Mises explica que o sistema socialista, em sua fase madura, digamos, torna o Estado um ente monopolizador dos meios de produção, que reflete perfeitamente a realidade econômica da União Soviética, isso naquela época, tá bom? Desde o final da década de 20, né, essa parte do comunismo de guerra, essa fase que se viveu, pós, né, golpe do Império Russo, da Europa Central e da Europa Oriental desde o final da década de 40, que se remete, né, à cortina de ferro. E isso, né, sendo rescaldado até praticamente os dias de hoje também, tá bom? Como vídeo Venezuela, Cuba, né, os frutos, né, do Partido dos Trabalhadores. O sistema econômico livre, exposto por Mises, trata os indivíduos com gostos diferentes, demandam e trocam livremente os bens de consumo e de produção. A União Soviética, no entanto, produzia apenas por produzir, sem perceber a real necessidade das pessoas sobre o que estava sendo elaborado. A economia soviética produzia mais por rivalidade contra o Ocidente, o sistema capitalista, do que pelas preferências dos consumidores na realidade. Na esfera da produção, não há propriedade privada dos meios de produção. O que julga-se, explica-se o caos em que Lenin pôs o país nos primeiros anos da política econômica. Seus meios de produção não são intercambiados, consequentemente, é impossível estabelecer, né, os preços que reflitam as condições reais dessa escassez e a alocação econômica. Logo, então, se não há preços, vamos lá, se não há preços, né, não há método para se controlar a combinação mais efetiva dos fatores de produção. A tese socialista, ela demonstra que todos os meios de produção são de propriedade da comunidade, que somente, né, então a comunidade pode deles dispor e determinar como utilizá-los, mas
Nesse caso, né, temos ali uma tal comunidade, nunca determinou como seria a importância, certo, do que produzir e quando, pois tudo está sendo fortemente centralizado, entre aspas, né, pelos oniscientes das vontades populares, quer dizer, pessoas, um grupo vai tomar decisões por uma nação, ok? Assim, vide o caso. Ou seja, os donos dos bens das produções, que fabricavam bens de consumo, tornando-se proprietários, tendo a opção de consumir para si ou fornecer a terceiros. Ocorre que quando a comunidade se torna proprietária desses bens de consumo, certo? Que adquiriu ao produzir a escolha não existe mais. Ela mesma não poderá produzir, pois necessariamente tem de permitir que outros o façam. Quem deverá consumir o que deve ser, né, feito, consumido por cada um é o ponto crucial do problema dessa alocação socialista, ok? É bem típico do socialismo que a alocação de bens de consumos deva ser independente da produção e das condições econômicas. Logo, o sistema é irreconciliável com a natureza da propriedade comunal da produção dos bens. Dessa forma, a sua alocação depende, ainda que parcialmente, da imputação econômica, o produto atribuível, né, aos respectivos fatores, assim digamos, de produção. Logo, é um absurdo lógico argumentar que o trabalhador se dissocia da partilha dos fatores materiais de produção, seguindo uma alocação distinta de sua própria produtividade. No socialismo, o trabalhador também gera valor junto aos demais fatores. Não é o único meio de produção. Não está livre da lei da escassez. Tampouco possui, né, uma lógica produtiva própria. Mas então, qual critério será escolhido para essa, né, distribuição dos bens de consumo na sociedade soviética, no caso, né? No socialismo, essa é uma consideração de importância relativamente secundária. É indiferente devagar se de tal distribuição será de acordo com as necessidades individuais, de modo que receberão mais aqueles necessitados, ou se o homem em posição superior irá receber mais que aquele em posição inferior, ou mesmo se a distribuição será estritamente igualitária, contemplando o ideal distributivo. Tudo isso é irrelevante se considerarmos o fato inequívoco, né, de que as porções, né, serão administradas pelo Estado. Confirmado isso, o ponto de partida é que a proposição simples, no caso a distribuição, será determinada com o princípio de que o Estado e seus agentes irão tratar todos os seus membros de forma absolutamente igual. No entanto, não é difícil conceber que um número de peculiaridades como idade, sexo, saúde, ocupação e etc. classificarão cada indivíduo nesse sistema, sendo este um inexorável fomentador de agentes portadores de certos privilégios, de forma cada pessoa irá receber um punhado de cupons que podem ser redimíveis durante um determinado período de tempo, em uma quantidade definida de bens específicos. Assim, no caso, o indivíduo, né, a pessoa, poderá comer várias vezes ao dia, encontrar alojamento permanente, desfrutar de diversões ocasionais e de tempos em tempos adquirir uma nova vestimenta, se a provisão de tais necessidades será ampla ou não. Isso, né, no caso, irá depender da produtividade do trabalho em tal sociedade. Portanto, um sistema básico de trocas poderá operar de forma livremente em um Estado socialista, mas dentro dos limites permitidos. As trocas, assim, nem sempre precisarão desenvolver na sua forma direta as mesmas bases, no caso, né,
que sempre sustentam as trocas indiretas continuarão existindo em um Estado socialista, trazendo vantagens para aqueles que incorrerem nela. Assim, a função do dinheiro em um Estado socialista não terá efeito diferente do que em uma sociedade capitalista. Prestem bem atenção. A sua significância será incomparavelmente menor, uma vez que o material disponível para a troca será mais limitado, uma vez que as trocas estarão confinadas apenas aos bens de consumo. Ao contrário, exatamente pelo fato dos bens de produção jamais se tornarem objeto de troca, é impossível determinar seu valor monetário. Então, referente, sobre, digamos assim, a esse aspecto, sobre esse aspecto, o dinheiro jamais poderá determinar um Estado socialista. O valor dos bens de produção, da mesma forma que faz uma sociedade competitiva e livre, logo, o socialismo de fato impede o cálculo econômico em termos monetários, tornando-o impossível. O relacionamento resultante desse sistema de trocas no Estado soviético não poderá ser desconsiderado pelos responsáveis da administração e distribuição dos produtos. Então, esses terão sempre que se basear nessas relações quando forem distribuir os bens de acordo com seus valores de troca. As variações nas relações de troca entre pessoas terão de promover variações correspondentes nas estimativas do sistema burocrático quanto ao valor representativo dos diferentes bens de consumo. Logo, sempre que houver uma variação, é porque surgiu uma diferença entre as necessidades e as satisfações das pessoas, significando que uma mercadoria está mais fortemente desejada do que uma outra. No entanto, além das mudanças na escala de valores das trocas, a administração terá que considerar esses pontos também no que diz respeito à produção. Os bens que estiverem com uma demanda maior deverão ser produzidos em maiores quantidades. Aqueles menos demandados terão a produção reduzida. Como na logística você tem uma noção de saída de produtos, uma curva ABC. Um exemplo tosco, mas seria para ter um pouco de noção, principalmente estar nesse mundo logístico, Certo controle poderá até ser possível, mas uma coisa terá que ser especificamente controlada. O indivíduo comum não poderá saber ou pesquisar por conta própria quanto vale seu cupom de bens comuns, tanto em roupas quanto em alimentos, pois se o indivíduo for concedido o direito de escolha, não impedirá, no caso, que a demanda por roupas e certos alimentos excedam a oferta ou vice-versa. Isso no caso, é que as roupas e certos tipos de alimentos se acumulem nas repartições distribuidoras, porque ninguém os quer ou ambos os casos, e ofertas se descase da demanda efetiva. For uma coisa implantada, a perspectiva da teoria do valor-trabalho, então o trabalho alocativo pode admitir uma solução simples. O cidadão será classificado de acordo com cada hora de trabalho, que ele habilitará a receber o produto equivalente a horas trabalhadas, menos a quantia deduzida, para que possa se atender os gastos obrigatórios da comunidade, como um sustento dos incapazes à saúde coletiva, assim que a questão da remuneração da mão de obra não pode acontecer de outra forma, que não seja arbitrária, ela poderá acontecer na valoração econômica do produto, como ocorre em uma sociedade de livre mercado, pois, como vimos, qualquer valoração desse tipo é impossível em uma comunidade socialista. Sendo assim, então, a realidade econômica impõe limites claros ao poder que os burocratas soviéticos, no caso, teriam para fixar a remuneração do trabalho de forma arbitrariamente. Em nenhuma situação, soma gasta com os salários poderiam exceder a renda em qualquer período de tempo. Nunca seria possível fazer com que o indivíduo que dispôs
1 hora de seu trabalho na produção, também tem o direito de consumir o produto dessa mesma hora, são uma hora, digamos, né, de trabalho. Assim mesmo, tendo deixado de lado a questão da diferença na qualidade de mão de obra dos produtos, assumindo que seja possível medir a quantidade de trabalho despendida na fabricação de um determinado bem, pois, além da mão de obra que foi empregada, a produção de todos os bens econômicos impõe também custos materiais. Um certo produto que utilizou, mais matéria-prima do que o outro, jamais poderá ser estimado como tendo o mesmo valor que este, conforme eu disse. Então, eu vou terminando por aqui. Desejo a todos um excelente domingo, um domingo abençoado. É um trabalho feito para que mais pessoas possam ter acesso ao que houve, o que aconteceu, como deu-se o boom socialista, não somente com Karl Marx, mas com os bolcheviques, o que aconteceu na Rússia, quais são a possibilidade, em verdade, da parte econômica socialista, mas não só isso, mas também, não só na parte econômica, mas em outros setores da vida, eu posso assim dizer. Então, quero agradecer a todos aqui. Por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal, comente, se tiver uma dúvida, um elogio ou alguma outra coisa também, mande no canal, tá bom? Conheçam o trabalho do professor Biratan Iori, tá bom? E vamos aí. Desejo a todos novamente um bom domingo, uma ótima semana. Que Nossa Senhora de Fátima, nosso Senhor Jesus Cristo, São Padre Pio de Pietrelcina possam estar intercedendo por nós. Nos abençoe. Tá bom? Um forte abraço a todos aí. Fique com Deus. Fui.